Em relação ao funcionamento da camada de enlace, é incorreto afirmar. O principal serviço da camada de enlace é transferir dados da camada de rede da máquina de origem para a camada de rede da máquina de destino. Ele quer o incorreto, tá? Vamos deixar um asterisco, né? Quando o serviço... É porque assim, se você for imaginar assim, eu estou considerando o serviço é o quê? Eu pegar o que está de cima, né? E a camada de baixo presta serviço para a camada de cima, correto? Aí, imediatamente superior, que está na camada de rede, então realmente o enlace pegaria o que está na camada de rede, traz para a camada de enlace e ela transfere para outra lá, né? Aí teria essa dúvida se... mas aí é porque aí sim, mas para de cima. Ela presta para de cima. E o que ele está falando não tem aí o termo fim a fim, né? Porque a origem e destino também pode estar no mesmo coisa. Mas, como ele está pedindo a incorreta, você pode deixar a interrogação e verificar se tem uma mais pesada, certo? Quando o serviço orientado à conexão com confirmação é oferecido, mesmo que ainda não hajam conexões lógicas sendo usadas, cada quadro enviado é individualmente confirmado. Eu não entendi a parte mesmo, conexões lógicas, mas cada quadro é confirmado. Para mim está certo. Espera aí. Orientada a conexões e não haja conexão lógica também. Estamos em dúvida também? Pode colocar aqui e vamos pular, né? Às vezes aparece, né, a luz aí. Tá? Quando recebe um fluxo, a gente está atrás da incorreta, lembrando, né? A gente tem que achar um erro, né? Quando recebe um fluxo, a gente viu que a A teria essa não tem uma coisa muito flagrantemente errada, porque ela está prestando serviço para a camada de transporte, levar para o outro lado, beleza. Aquela B a gente ficou em dúvida, né? Quando recebe um fluxo bruto da camada física, a camada de enlace adota a estratégia de dividir esse fluxo em quadros e calcular o total de verificação de cada quadro para ser conferido no seu destino. D. O controle de erros é fundamentado no gerenciamento dos timers e dos números de sequência, para garantir que cada quadro seja passado para a camada de rede do destino uma única vez. Pode haver retransmissão, né? E aí as retransmissões ocorrem, quando tiver tudo ok, ele sobe para a camada de rede, né? Porque aconteceu ali na camada de enlace. Tem mais alguma? Tem. No controle de fluxo baseado em feedback, ou seja, o cara dá um NAC, né? O AC, né? O transmissor envia dados na medida em que o receptor seja capaz de tratá-los. Para tanto, o receptor envia de volta ao transmissor informações que permitem o envio de mais dados, ou que mostram qual a situação real do receptor. Beleza. E aí, como é que a gente fica? A gente iria em qual? Claro. Assim, o que eu escrevi na B é que ele falou que mesmo não tendo conexão lógica vai ser confirmado. Pois é, sem conexão lógica, como é que Isso é o de modo que eu fiquei... Vocês estão certos, né? Só que na época o que me chamou a atenção foi antes, inclusive, né? A confirmação, ela já é uma ação posterior ao envio, né? Certo? Cara, se não tem conexão e é um serviço orientado à conexão, como é que houve envio, entendeu? Vocês estão certos, vocês pegaram já uma ação posterior, né? Porque assim, mesmo que houvesse envio, porque, quando eu explico na minha aula, né? A confirmação é diferente de orientação à conexão, né?
Inclusive, podia haver ou não haver confirmação, porque aquele dali poderia ser um serviço não confirmado. Mas ele fala que é um orientado à conexão. Qual é a característica básica da orientação à conexão? Eu tenho que fechar a conexão. Só após fechar a conexão eu transmito. Se ele for um serviço não confirmado, não vai haver confirmação mesmo não. Mas o envio só ocorre se a conexão já estiver estabelecida. E aí ele manda essa aqui, ó. Mesmo que ainda não hajam conexões. Aí vira uma falácia, né? Uma inverdade em si mesmo. Se o serviço é orientado à conexão, só havendo conexão vai haver um envio de dados. Cuidado que tive que dar um ajustinho, né? Porque assim, poderia não haver confirmação. Mas se tivesse serviço não orientado à conexão, eu acho que a dele estaria certa. Como é? Ali, olha, fala, se tivesse serviço não orientado à conexão, eu acho que já estaria certo. Só que ele falou serviço... Não, o que tu está querendo dizer é que a resposta seria a B, porque ele está pegando na errada. Isso. Entendeu? É porque deu um tilt lógico aí, né? Mas aí, nessa letra A, aquele papo de parecer livre de erro, não é? Como é? Vamos voltar para A, tá? O principal serviço da camada de enlace é transferir dados da camada de rede da camada de origem para a camada... Mas ele não entrou nesse mérito, né? Ele só falou dizer que ele está transferindo para outra, né? Mas principal serviço, você pensa logo, o que ela faz, né, cara? Assim, Eu acho que ele botou ali camada de enlace como um trocamento, assim, leva um do lado do outro. Mas talvez a questão do serviço seja diferente do que ele assim mesmo que... Não, assim, precisa de fazer coisas o que ele está falando, o que você está falando seria assim, né? É tipo, para chegar a fornecer. ele está perguntando, né? Ó, se ele está questionando o principal, né? Seria a palavra principal nesse caso, né? Até concordo um pouco, porque porque assim, tem uma... Não, Não sei quanto que abstrato ele foi na questão. porque tem o seguinte, assim, é como se fosse um serviço universal, né? Toda camada faz isso. É tipo, toda camada... A resposta faz isso de aplicação. É a discussão meio filosófica mesmo, sabe? É tipo, o cara fala assim, olha, a principal função do ser humano, né, é viver ou ser feliz, entendeu? Aí você, não, é viver, porque se ele não estiver vivo, ele não vai ser feliz, né? Não, mas é ser feliz, porque senão viver... toda camada faz isso, né? Aí realmente há uma relativação do principal, né? É principal porque toda camada tem que fazer e é o principal porque é só o principal dela, né? Porque, tipo assim, tu entra lá no Tannenbaum, o principal de cada camada. Sim. De lá de baixo é emitir bit byte. Aí a segunda fazer um trocamento, né? Entendi. De cima. Entendi. Roteamento. Realmente poderia suscitar, né, uma dúvida, né, em relação a esse aqui, né? Mas, tipo assim, o que eu quero dizer, tipo assim, essa dúvida que é pertinente, que é uma dúvida, né, é bem mais leve do ponto de vista argumentológico do que uma falácia, né? A falácia, tipo assim, tipo assim, é o famoso do vivo morto, né? Uma coisa eu decidir, uma coisa eu ficar filosofando, né? Se a principal função do ser humano é viver ou ser feliz, né? E outra assim, cara, você é um ser vivo morto. Aqui é muito mais pesado, não tem pra onde correr. Inclusive é uma argumentação que se contrapõe em si mesmo, então esse aqui tá. Mas o teu questionamento é pertinente, né? Que é o problema do principal, o pessoal da transmissão, né? O problema do principal, que seria, o principal é fornecer serviço para a camada de cima, porque toda camada faz isso, né? Ou o principal seria o que todas as literaturas fazem, que é apresentar para a camada superior, né, os dados livres de erros, certo? Beleza, é pertinente, mas essa aqui pesada, entendeu? A discussão é da mais errada. Exato. Essa aqui tem uma dúvida, né, filosófica. Essa aqui essa aqui é morta em si mesma, né?
O modelo OSI trata da interconexão de sistemas abertos, ou seja, sistemas que estão abertos à comunicação com os sistemas. Há um conjunto de questões tratadas mais adequadamente em cada uma de suas camadas. Uma das principais questões tratadas na camada de enlace de dados é como? Aí sim, ele está pedindo na camada de enlace de dados, né? Aí ele fala, aí aquele é engraçado que ele fala, uma das principais, né? Que aí ele já relativizou, né? Não foi tão fixo quanto a outra, ele deixa em aberto. Por isso que eu não gosto de dizer a principal, né? Você pode ter outras coisas, né? Dependendo da coisa, mas aqui ele deixou bem aberto. Uma das principais, né? É na camada de enlace que é responsável por definir a tensão 0 ou 1, é a física. Pessoal, cuidado, que não só a parte de tensão elétrica, né, quanto a própria tensão mecânica. Tensão não, a próprio formato mecânico. Definir que tamanho é o pino, quantos pinos tem, também é camada física, porque a gente fica falando só a parte elétrica, e fica parecendo que é só elétrica. Mas a própria mecânica também faz parte da camada física, tá? Só para a gente não errar por repetição, né? B. A transmissão será realizada. É na camada de enlace que eu defino se a transmissão será realizada nos dois sentidos, simultaneamente ou em um sentido? A pergunta, assim, meio capciosa, entendeu? Porque é nessa camada que eu defino se a comunicação é full duplex, simplex ou half. Pessoal, isso aí é definido assim, em várias camadas, né? Ah, mas aí lá na camada de... Pois é, mas aí, por exemplo, eu lá no TCP, lembra que eu tenho essa discussão? Ah, se é full duplex. O TCP, por exemplo, ele é full duplex. Então, se vocês forem lá até no material, é uma discussão que é independente de camada, entendeu? Mas, por fim, se isso é independente de camada, provavelmente, de repente, não vai ser essa. Eu posso deixar uma interrogação. Mas essa é uma discussão que ela é feita em todas as camadas. Se o protocolo é half, se é full, é independente, né? C. Será a sintaxe a semântica das informações transmitidas? Ou seja, é a camada de enlace que faz isso aqui, sintaxe e semântica? Apresentação, né? D. A conexão inicial será estabelecida e de que maneira ela será encerrada quando ambos os lados terminarem a comunicação. Aí a gente vem a outra discussão que é em todas as camadas, né, que é o fato de ser orientado ou não a conexão, né? Eu posso ter protocolos em cada uma delas, né? Tá ficando difícil, né? Aí vamos rezar para que seja na E, né? Impedir que um transmissor rápido envie uma quantidade excessiva de dados a um transmissor lento. Controle de fluxo. Camada de enlace. Faz controle de fluxo ou não? Faz. Uma das principais, né? Uma das principais que ela faz. Então, dentre todas essas... Fica na... Essa discussão, como eu falei, ela é intercamadas. Eu tenho essa discussão, por exemplo, quando eu falo assim, a conexão inicial, eu estou falando de serviços orientados à conexão. Eu posso ter serviços orientados à conexão desde a camada de enlace até a camada de aplicação. É claro que existem algumas camadas onde essa discussão ela é mais comum, né? Por exemplo, é muito comum discutir isso em transporte, não é? Porque eu não tenho que definir, porque eu vou lá no TCP, ele é orientado à conexão, e o DP, aí acaba ficando mais famoso, né? Mas é uma discussão que eu tenho, a partir da camada de enlace eu sempre tenho em todas, entendeu? Agora, o controle de fluxo é uma das camadas, assim, umas referências, assim, que é uma das... tanto que ela é feita, inclusive, na subcamada LLC. É exatamente a subcamada LLC que trata disso aqui, tá? Certo? Beleza?